Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Simbora aqui para mais uma live, mais um vídeo aqui do quadro Opinião do Coluna. E hoje, claro, a gente vai falar dos desdobramentos da vitória de ontem, né? A vitória maravilhosa do Flamengo por 8-2 sobre o Maringá, se classificando aí com folga, né, na Copa do Brasil. Então a gente tem aqui falas do Sampaoli, né, sobre a vitória. Temos também aí um boletim médico da situação do Varela, que infelizmente vai ter que passar aí por uma cirurgia, e o Flamengo já dando início à preparação para a partida contra o Botafogo e também, claro, o sorteio da Copa do Brasil, né? Já tem aí possíveis datas para a realização do sorteio para saírem aí os confrontos das oitavas de final. Então, ó, deixe seu like, se inscreva, ative a notificação, né? Comente também. E lembrando aqui do prêmio IBEST do Coluna do Fla, QR Code na tela, tá ali ó, para você votar no Coluna. E eu vou chamar a vinheta e na volta eu dou aquele salve na galera aqui no chat. Vai lá, produção. Bom, tava compartilhando aqui, eu vou pedir isso para vocês também. O Yuri Reis está dando boa noite, falando sobre o canal principal. Vou explicar aqui por alto o que aconteceu ontem, né? A gente tava ao vivo, né, fazendo a nossa transmissão do jogo no canal principal, né? O Coluna do Fla Flamengo, esse aqui é o Coluna do Fla Play. E aí, de repente, a live parou do nada, a gente achou até que, pô, será que caiu a internet aqui no Maracanã? O que aconteceu? E aí a gente foi ver que a gente recebeu um strike, né? Para quem não sabe, o strike é uma penalidade do YouTube quando você se utiliza de direitos autorais de terceiros, né? E esse strike, quando você clica no link da live, você vê lá que tem, ó, esse vídeo foi removido porque viola os direitos autorais da Amazon Prime Video Brasil. E aí a gente foi conversando com algumas pessoas, né? Outros canais também, amigos tentando ajudar a gente. E aí a gente viu que é um e-mail. Foi uma pessoa manualmente que fez isso e a gente está impedido ainda, a gente está tentando resolver essa situação de fazer as lives lá no canal principal. E aí, por enquanto, a gente vai fazendo por aqui, estamos tentando resolver essa situação e vamos ver aí se o mais rápido possível a gente consegue. Ontem a gente ainda conseguiu voltar, né, com a live lá com a transmissão no canal principal, mas mantém lá, o strike está sendo mantido no nosso canal, infelizmente. Beleza, galera? Então compartilhe aí, porque esse canal tem muito menos inscritos do que o principal. Então o nosso alcance acaba ficando limitado aí por conta dessa situação que a gente espera que se resolva em breve. Beleza? Então um salve aqui pro nosso querido Yuri Reis. Perdão. Yuri Reis. E vamos começar a falar aqui do Flamengo, né? Lembrando, ontem vencemos o Maringá por 8-2, né? E o Sampaoli deixou um recado para a nação rubro-negra, não escondeu a sua empolgação. Ele fez uma postagem, né, agradecendo o carinho e falando o seguinte, abrindo aspas aqui para o Sampaoli lá no seu Instagram: o sentimento é de gratidão pelo apoio desde a chegada ao Maracanã, jogamos futebol por vocês, vamos Flamengo, né? E o legal também, lógico, né, que o resultado que o Flamengo precisava alcançar no jogo de ontem, né, o Flamengo fez com sobra, tomou conta do jogo, atuou muito bem, e que tudo isso tenha agradado o Sampaoli, mas eu acho que um destaque legal é que ele chega na coletiva e fala que a gente poderia ter feito mais gols, né?
um cara que nunca está satisfeito, e isso é bom, né? Não que ele não reconheça, não reconheceu, que ele não tenha reconhecido os méritos, né, do time pelo que foi apresentado no jogo de ontem, mas ele viu que dá mais, né? E o Flamengo ainda levou, chegou a levar 2 gols, e que assim, um gol contra, né? Um mole ali do Fabrício Bruno. Eu tinha até achado na hora do Maracanã que a gente fica um pouco distante, que tinha sido o gol marcado pelo atacante do Maringá, mas não foi um gol contra. E o segundo gol que, né, vamos combinar, né? Lógico, foi um gol muito bonito, né? Teve uma plasticidade, né? Encobre o goleiro Santos, mas contou com um desvio ali. Então, assim, foram 2 gols que o Flamengo teve o seu sistema defensivo envolvido, ou que teve uma falha direta, né, de alguém, né? Não estou isentando aqui o Fabrício Bruno no primeiro gol, mas não foi como na primeira partida contra o próprio Maringá, né? Que o Maringá, inclusive a torcida do Maringá gritou olé, né? Pra gente lá, eles de fato jogaram muito bem a primeira partida, não foi o caso de ontem, né? E o Flamengo foi muito bem, mas a gente vai vendo aí, né, o Sampaoli gostando bastante do que ele viu, mesmo não estando satisfeito e cobrando dos jogadores. Ele também falou sobre o Gerson, né? Foi questionado na coletiva e ele falou o seguinte, né? Convivi com o Gerson na França por 1 ano, é um dos melhores jogadores que já dirigi, tem uma capacidade tremenda para jogar futebol, atacar o espaço, pode ser ainda melhor. Espero que seja. O escolhi para ir à França, estou feliz que ele tenha retornado para cá, né? Ele foi questionado na coletiva sobre o Gerson, que na minha opinião vem a cada partida melhorando. O Gerson tem jogado mais adiantado. No jogo contra o Curitiba, ele fez a jogada do pênalti, né, que resultou no pênalti convertido pelo Gabigol. No jogo contra o Internacional, ele fez o gol do Flamengo e também ele fez uma boa partida apesar da derrota. E ontem jogou muito bem mais uma vez, né, teve mais um pênalti, fez gol. Uma partida assim muito boa, né, do Gerson, que de fato vai voltando a ser aquele Gerson que a gente conhece. Não é querer dizer que ele vai ser o Gerson de 2019, até porque ele joga hoje num posicionamento diferente, mas ser o Gerson que a gente sabe que pode, né, entregar muitas coisas positivas para o time do Flamengo. E ele não estava sendo esse Gerson desde quando ele chegou. E aí, claro, né, talvez mostrando as últimas atuações do Flamengo com o Sampaoli, que isso tem muito do treinador que a gente tinha aqui, né? E é uma vantagem também do Sampaoli já conhecer o Gerson, então, né, ele sabe onde ele pode aproveitar o Gerson, trabalhou com ele 1 ano na França, e tudo isso acaba fazendo a diferença para que o nosso Coringa seja melhor aproveitado no elenco, né? E de fato ele merece os elogios que ele vem recebendo, vem recuperando aí o seu bom futebol. Então eu assino aí o que o Sampaoli colocou falando sobre ele. E um outro detalhe também, continuando aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando falando sobre a coletiva do Sampaoli, ele é um cara que fala muito do jogo, né? Ele se apega muito às questões da partida na hora de responder. Eu reclamava muito da coletiva do Vitor Pereira, porque a coletiva, o repórter fazia a pergunta, o jornalista fazia a pergunta, e ele primeiro vinha todo um texto de autoajuda, para numa frase ele falar de fato da partida, o que aconteceu, ou até mesmo o que foi perguntado. E o Sampaoli não, ele é mais direto, ele já coloca, ele fala diretamente daquela situação. Então, assim, são coletivas muito boas, sucintas, né? Não é um cara de declarações muito longas. Chegou ali, fala, responde. E eu espero que nos momentos mais complicados ele continue mantendo essa postura. A gente lembra, até viu o Simon colocar isso, foi no grupo de membros, ele tá com saudade Alguém elogiou a coletiva do São Paulo e falou que tá com saudade das coletivas do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, ele tinha uma retórica sempre que era repetida, né? É uma decisão a cada 3 jogos, não dá pra ganhar tudo, não sei o quê. Eram, na verdade, ele respondia as perguntas se justificando, né? E não procurando falar de fato o que aconteceu na partida. A mesma coisa era o próprio Vitor Pereira, que
nos últimos jogos dele, inclusive, teve aquele jogo contra o Alcas em que ele faz um elogio ao time, né, dizendo que tinha gostado da partida, e o time do Flamengo perdeu para um time que vai botar... O Flamengo vai ganhar de 7-8 aqui no Maracanã do Alcas quando tiver o jogo, e ele tendo um disparate, o Flamengo sai na frente, toma uma virada de um time fraquíssimo, mesmo jogando na altitude, com toda a dificuldade que tem de se jogar na altitude, e ele tem a pachorra de elogiar o jogo que o Flamengo fez, né? E aí é uma desonestidade intelectual e para mim uma falta de respeito para com o torcedor que está acompanhando ali, que assistiu a partida e viu que o Flamengo não jogou bem. E o Sampaoli, ele fala muito ali, dentro do que foi perguntado, fala muito da partida. Então, assim, espero que ele se mantenha assim, independente dos resultados. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas eu espero que seja um futuro de muitas vitórias. Bom, lembrando a galera mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Até aqui o Yuri falando, né? Palhaçada isso, mas ok. Cara, a gente, pô, você não tem noção assim do quão prejudicial isso é pra gente, tá? O que aconteceu ontem. E de quão falho é esse sistema do YouTube, né? Porque qualquer pessoa pode entrar numa live, né, ou num vídeo, ir lá e denunciar, se passando, né, dizendo que tem os direitos sobre aquele conteúdo, e o YouTube vai lá e derruba a live, né, e derruba o vídeo e te dá um aviso. E você, com esse aviso no canal, você acaba tendo também seu alcance diminuído pela própria plataforma. E a plataforma também não ajuda você, o criador de conteúdo, para resolver uma situação simples, que está claro que é uma pessoa, né, sei lá por qual motivo essa pessoa tem de prejudicar o trabalho dos outros. São várias pessoas envolvidas aqui, não é só eu, não é só o Rafa, não é só o Vitor que aparece ali na transmissão, não é só o Nazário, não é só o Petit que tá aparecendo, são várias pessoas envolvidas. A gente tem a produção, todo mundo trabalhando, mesmo que né, em home office ali de casa. Acho que o Rafael também, que está comandando hoje aqui a opinião, também estava na live de ontem também, trabalhando, e prejudica todo mundo, cara, prejudica todo mundo, o nosso alcance, financeiramente também prejudica, isso não tem problema nenhum de eu falar isso. Porra, e assim, muita sacanagem, né, fazer isso com o trabalho de qualquer pessoa, mas eu tô aqui torcendo muito para que a produção lá consiga resolver essa situação logo, e que o YouTube restabeleça o nosso status ilibado aqui na plataforma. Bom, vamos falar aqui de Varela, né? O Varela vai passar por um procedimento cirúrgico, né? No próximo sábado. Ele está com uma lesão no quadril e o Flamengo soltou um boletim sobre ele, né? Hoje nas redes sociais, às 14h. Então, abrindo aspas aqui ao Flamengo, o atleta Guilherme Varela passará por um procedimento no quadril direito na manhã do próximo sábado, né, no dia 29, no Hospital Copstar, com o Dr. Lourenço Peixoto. O gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, acompanhará o processo. Bom, uma informação incompleta, né? Porque como que ele desenvolveu essa lesão, como que aconteceu essa lesão no quadril do Varela. O Varela sequer estava jogando, lógico, pode ter acontecido no treino, mas o Flamengo poderia ter informado isso. Foi uma pancada, o que aconteceu, né? E a gente vai ter aí o jogador passando por uma cirurgia, e já de antemão aqui já desejo melhoras aí ao Varela, que tudo dê certo nessa cirurgia no próximo sábado, que ele saia, que ele consiga se recuperar rapidamente. E agora entrando na questão do campo, né? Do campo, falando do atleta Varela, ele não vinha sendo aproveitado, talvez pode ser por esse problema, já poderia estar sentindo alguma coisa assim. Ele estava sendo relacionado para as partidas, então aliás, vou refazer meu raciocínio. Eu acredito que ele não devia estar com problema, porque ele estava sendo de qualquer forma relacionado para os jogos. Não sei se esse problema apareceu de ontem para hoje, o que possa ter acontecido, e a gente acaba ficando prejudicado porque é menos um lateral, né? O Alisson Silva está até comentando aqui sobre quando o Mateuzinho volta. Não sei quando o Mateuzinho volta, porque o Mateuzinho sofreu uma fratura
O Varela agora passa por uma cirurgia no quadril, nunca assim, é uma coisa muito fácil, né? O quadril é uma região muito delicada quando tem algum tipo de problema e deve ficar aí um período considerável, né? Fora de atividade. E aí aquele problema que a gente já vem falando aqui desde o início da temporada, né? Do Flamengo ter a necessidade de contratar um lateral, do Flamengo trazer jogadores para a posição, mantém, né? A gente vê que tinha um problema ali que já era técnico e depois esses problemas passaram a ser físicos, né? Porque o treinador ele não tem como, não tem gerência direta e hoje como opção na lateral direita a gente tem somente o Wesley, entendeu? Então assim, isso de certa forma pode prejudicar o próprio Sampaoli na hora de armar a equipe. O Wesley, por mais que ele tenha ido bem nas partidas, né? E aí aqui a gente entra naquela questão de que é um garoto da base, ainda vai oscilar, vai errar, vai se equivocar em várias situações. E seria de muito bom tom até para o próprio Wesley que ele tivesse alguém ali, né? Alguém mais experiente que ele, para estar dividindo essa responsabilidade na lateral direita do Flamengo. Eu não tô nem falando aqui diretamente de ser titular ou não, mas é a questão mesmo do dia a dia, de uma pessoa que vai dar conselhos a ele, que vai estar acompanhando, e claro, né, do Flamengo ter uma opção, porque, assim, se o Wesley se lesiona, como é que faz? A gente não tem lateral, cara. A gente não tem lateral. E a gente vem falando aqui desde o início do ano. E por quê? E aí, lógico, analisando a questão técnica da lateral direita. A gente não renovou com o Rodinei foi embora. Aí a gente inicia o ano com Varela, né? Varela, enfim, tendo as oportunidades que muitos achavam que ele deveria ter ano passado, inclusive falando que o Dorival o boicotava, assim como o Pulgar, e a gente viu que, na verdade, o Varela não tinha condição de ser titular. Perdeu a posição para o Mateuzinho, que perdeu a posição que era a reserva do Rodinei. Então, ou seja, a gente teve como titular, né, em boa parte das principais competições ali que a gente teve no início do ano, Mundial e tal, o Mateuzinho, que era a reserva do Rodinei. E o Mateuzinho deixa o time ano passado, ali, né, com a chegada do Dorival, cara, muito mal. Ele, inclusive, eu lembro que naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, se eu não me engano, foi o segundo gol do Atlético Mineiro, começa com um erro do Mateuzinho. E ali depois o Dorival tira ele. E aí você inicia a temporada com o jogador reserva, porque você criou uma expectativa de um jogador que você trouxe, não sei com qual critério. Eu desde o início questionei a contratação do Varela. Ah, ele é titular, foi para a Copa do Mundo. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E aí? Beleza, foi para a Copa do Mundo. Oh, legal. Jogou na seleção do Uruguai. Porra, olha aí a campanha que a seleção do Uruguai fez na Copa do Mundo. Não passou na primeira fase, né? O técnico lá botava o Arrascaeta de reserva, tinha uma série de situações extremamente discutíveis. E muita gente achava que isso era suficiente para que o Varela fosse titular ou ganhasse mais oportunidades. E aí você bota ganhar mais oportunidades, era você tirar espaço do Rodinei, que estava muito bem, né? Os 6 meses que a gente coloca assim, levou 6 anos, o cara estava ali num bom momento. Futebol para mim sempre é momento. Quem está melhor vai jogar, né? E lembrando que isso pode acontecer com qualquer... A gente vê o Gabigol, né, que passando um momento complicado, ontem jogou muito bem, inclusive, né? Eu tava vendo um vídeo de um cara xingando o Gabigol, assim, o cara não deve ser flamenguista, só pode, porque xingar o Gabigol depois da partida que ele fez ontem é louco. Mas, então assim, isso tudo ficou muito claro de que não houve um critério detalhado para a contratação do Varela. Porque, assim, mesmo que o Varela tenha sido contratado para uma eventual saída do Rodinei, as características são completamente diferentes. Completamente diferentes. E mesmo assim, né, o próprio Varela não conseguiu se firmar. Infelizmente, é ruim, porque o Flamengo
fez o investimento, o cara tá ali, tá integrado ao elenco, o treinador, ele acaba despendendo, né, de um tempo, né, para com aquele jogador e o próprio clube também, e aí a gente entra a questão do tempo, questão dos gastos com um jogador que pouco contribui para o elenco do Flamengo, para o time do Flamengo, na minha opinião. E eu já cansei de falar isso aqui também, de que, né, segundo informações, o próprio Varela e o Pulgar foram jogadores contratados sem passar pelo scout do Flamengo, pelo setor lá que antes tinha o nome de setor SIM, né, setor de inteligência. Então, eu não sei quais foram os critérios para a escolha desse jogador e só sei que não vem contribuindo, mas novamente espero que a cirurgia no próximo sábado do Varela seja um sucesso e que ele tenha uma pronta recuperação sem maiores problemas para sua saúde e que ele possa rapidamente voltar às suas atividades para ele seguir fazendo aí o seu trabalho, né? Ó, a produção colocou aqui o link, né, lá do prêmio IBEST. O Coluna do Fla concorre na categoria esporte e a gente depende muito do voto aí da galera para a gente poder passar para a próxima fase. A gente quer muito ganhar esse prêmio, né? Vai ser importante não só pela questão do Coluna em si, né, mas para as mídias independentes, né, mídias e canais, veículos independentes que procuram fazer um trabalho profissional, um trabalho com muita responsabilidade. Então a gente conta muito aí com vocês. Tem o QR Code aqui na tela, o link também está fixado aí no chat. O Alisson Silva, já li aqui, o canal do Sem Funk aqui, dando boa tarde. Então boa tarde aí pro amigo. E lembrando também vocês de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. A gente não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, mas eu espero que seja só hoje. Espero que amanhã a gente já retorne lá pro canal principal. Para quem não sabe o que aconteceu no início da live, eu expliquei aqui. Bom, o Flamengo já iniciou, né, o trabalho de preparação para enfrentar o Botafogo, né, e hoje o São Paulo já deu o primeiro treino já com foco no clássico do próximo domingo, que acontece no Maracanã às 16 horas. Os jogadores que iniciaram o jogo, eles fizeram um regenerativo, isso é normal. Já os que estavam, né, no banco de reservas já fizeram ali, né, uma atividade no campo com o próprio Jorge Sampaoli, né? E lembrando, né, ontem, mesmo em dia de jogo, o Flamengo também treinou, né? Treinou no dia do jogo, né? Durante a manhã o Flamengo fez um treino. Então o Sampaoli é um cara que preza muito pelo trabalho. E isso é muito bom, né? Porque a gente tem acostumado, ganha folga amanhã, volta na sexta. E lembrando, né? O calendário agora, a gente vai ter aí talvez até a parada para a data FIFA, acho que é junho, se eu não me engano, né? Ou seja, vai ter mais de um mês para dar uma paralisada. A gente vai ter aí jogo quarta e domingo. Quarta e domingo. Então o tempo é escasso. Esse jogo contra o Botafogo é importante também, porque, né, ele vai determinando cada jogo, né, como que vai ser voltado o trabalho do Sampaoli, que precisa de resultados para ter uma tranquilidade para trabalhar, né? Ainda mais se a gente for explicar o contexto da contratação do próprio Sampaoli. Então eu vou torcer muito, né, para que a gente vença esse jogo de domingo, para que a sequência de vitórias, né, ela se inicie e vai dando prosseguimento depois da vitória de ontem. E então, assim, é um cara que trabalha bastante e ele sabe, né, já passou aqui pelo futebol brasileiro, a importância que tem os clássicos, mesmo que o Botafogo nos últimos anos tenha tido todo o problema, né, Série B, não sei o que lá, mas não deixa de ser um clássico que ninguém vai gostar, nenhum torcedor, né, vai gostar de perder pro Botafogo, ainda mais que o mando é nosso. Alisson Silva tá comentando aqui, ó. Túlio Rodrigues, tem torcedores do meu Mengão falando que o Gabigol tá horrível, Pereba que não faz gol, no entanto na carreira dele tem mais gol que o Cano com 35 anos. Quem é Cano não conheço. Cara, assim, a gente vem falando reiteradas vezes aqui no canal sobre essas críticas ao Gabigol. E aí eu vou repetir o que eu venho falando. O problema não são as críticas, que aí entra na questão da cobrança, né? De que ele tem que se dedicar mais, de que precisa jogar melhor e tal. Mas é a perseguição. A gente viu ontem, o Gabigol jogou muito ontem, muita bola.
E no final do jogo tem um jogador simplesmente ofendendo o Gabigol. E assim, não é uma cobrança, o cara chegar e qual é, Gabigol? Pô, tem que fazer mais gols e tal. Beleza. O cara tá xingando o Gabigol, ofendendo o Gabigol. Não dá pra entender, não dá pra entender. Você falou com relação à comparação ao Cano. Eu acho o Cano um bom atacante, tá? Mas vamos combinar, né? Teve uma carreira, pelo menos, assim, antes dele vir jogar no Vasco, nunca tinha ouvido falar do Cano, nunca tinha ouvido falar. Então, teve uma carreira, na minha opinião, muito aquém. E não vou nem comparar com o Gabigol, né, meus amigos? O Gabigol tem 26 anos agora, o cara já vem batendo todos os recordes possíveis dentro do Flamengo, ultrapassando o maior jogador da nossa história, que é o Zico. O cara fez gol nas 3 finais de Libertadores que a gente chegou recentemente, e em 2 a gente conquistou o título. E o Cano não tem isso. O Cano, então assim, não tô nem fazendo comparação de quem é melhor de quem, mas se a gente olhar a carreira de um e de outro, não dá para comparar, né? O Cano teve uma carreira completamente discreta antes de vir pro futebol brasileiro. E aqui, talvez por ele ser um jogador um pouco acima da média, ele acaba sobressaindo no futebol brasileiro. E tendo ainda um time que joga para ele, como o Fluminense, ele vai marcar muitos gols, porque não deixa de ser um jogador de qualidade. Mas se comparando ao Gabigol, é sacanagem comparar um ou outro, e até mesmo a carreira, né? O Gabigol, ele surge como uma joia no Santos, né? Um jogador que muita gente olhava ali que poderia se tornar um grande jogador do futebol brasileiro. Depois foi vendido a peso de ouro para o futebol europeu, né? Comprado pela Inter de Milão. Não teve uma boa passagem na Europa, retorna ao próprio Santos no futebol brasileiro e retorna, e mesmo sem ganhar títulos, ele vira artilheiro do Santos, já um pouco mais maduro, e depois vem pro Flamengo, o resto é história. E aí, isso tudo com 20, 21, 22 anos. Agora ele tá com 26, já são 4 anos, 4 temporadas jogando pelo Flamengo. Então, assim, o Cano, já acima dos seus 30 anos, é que veio ter algum destaque no futebol brasileiro. Não dá nem, na minha opinião, não dá nem para comparar um jogador com o outro, né? E essas críticas pro Gabigol, como eu falei, eu acho que muitas pessoas o fazem de forma extremamente exagerada, ultrapassando o limite e sendo até injusto em algumas colocações, né? Sendo injusto em algumas colocações. Você pega, eu tava vendo ainda há pouco, tava sentado lá no sofá da sala da minha casa e tava acompanhando fizeram um recorte, né, dos lances do Gabigol de ontem, assim, sacanagem o que ele jogou, brincadeira. E teve ontem ainda o pessoal, porque ele fez uma brincadeira numa postagem do Arrascaeta, que o Arrascaeta fala assim, sei lá, faz um elogio a ele lá no Stories, ele reposta, volta logo, só você me enxerga, e bota riso, e a galera, olha, indireta pro Gabigol, do Gabigol, pro elenco, não sei, cara, querendo criar crise onde não tem, né? Então, não faz sentido nenhum. Bom, vamos seguir aqui. Lembrando a vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. Né? A gente vem falando aqui que a gente teve um problema ontem com relação ao nosso canal principal, que infelizmente levou um strike injusto, e a gente está impedido de fazer as lives lá no nosso canal principal, e estamos fazendo aqui no Coluna do Fla Play. Então é importante também que vocês divulguem aí nas redes sociais, né, compartilhem nos grupos de WhatsApp, para que a gente consiga aumentar o debate, o alcance do nosso debate aqui, porque temos menos inscritos do que lá do que o canal principal. Bom, vamos lá, né? A gente vai ter o sorteio aí da Copa do Brasil, já confirmado, né? O sorteio para os jogos das oitavas de final, né? E é ali que define o chaveamento do resto da Copa do Brasil, né? Você vai estar, qual lado você vai estar da chave. O sorteio ainda não tem horário definido, mas já tem dia, que vai ser na próxima terça-feira, no dia 2 de maio, né? Terça-feira, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro.
E aí a gente tem, né, possibilidades aí do Flamengo enfrentar América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo ou Sport, né? Então esses times aí são os possíveis adversários do Flamengo para as oitavas de final. A gente, ano passado, né, logo de cara, a gente pegou o Atlético, né? A gente passa pelo Altos do Piauí e nas oitavas a gente pega o Atlético, que até por, né, na ocasião, né, era campeão também, né, da Copa do Brasil, se eu não me engano, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Campeão Copa do Brasil 2021, né? Eu acho que é Atlético Mineiro, era o atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa do Brasil. E a gente pega logo o Atlético nas oitavas. Fizemos um jogo muito ruim na ida. Teve aquele gol salvador do Lázaro e depois foi o inferno no Maracanã e a gente vence por 2-0 com uma atuação estupenda do Arrascaeta. E eu espero que dessa vez as coisas fiquem um pouco mais fáceis, né? Que a gente receba um adversário menos difícil, e é para isso que eu vou torcer, assim como eu torci também ano passado, mas o sorteio nos colocou no caminho do Atlético. Então, se eu fosse escolher aqui alguém para enfrentar, seria o Sport, talvez o América Mineiro, né? Para não pegar logo, né, um rival mais difícil, né, de cara. Então a gente vai aguardar, com certeza, né? O Coluna vai ter aqui a transmissão. Deve ser na parte da tarde, tá, galera? Então, assim, umas 2, 3 da tarde. Geralmente são os horários aí que a CBF costuma fazer o sorteio, né? E aí em seguida tem o sorteio dos mandos de campo. E o Coluna, com certeza, vai fazer aqui a transmissão já tradicional dos sorteios de Conmebol, Copa do Brasil, etc, etc, etc. Alisson Silva, por quanto tempo o Coluna do Fla vai ficar impedido de funcionar? Cara, eu não sei. Assim, a gente pode subir vídeos lá, tá? A gente não tá impedido de subir vídeos, mas a gente não consegue fazer live. Por conta dessa questão do strike. Espero que a produção tá correndo. Então, assim, desde ontem já durante o jogo, a produção já ficou empenhada em resolver a situação. Hoje também, né, a equipe do Coluna ali, a galera que, do bastidor, tá trabalhando também com isso, fazendo contatos e até com o advogado, né, conversando também. Então a gente espera que isso seja resolvido logo, né? Então, mas eu não tenho uma resposta para te dar, Alisson, de quando a gente vai ter esse problema resolvido. Eu espero que rápido, até porque domingo a gente já tem outro jogo, né? Então a gente necessita bastante que o canal principal esteja à disposição. Bom, pedindo a vocês mais uma vez para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Ó, vote no Coluna do Fla no prêmio IBEST 2023. Tem o QR Code aqui na tela e o link fixado também no chat. A gente volta às 21 horas. Eu, Nazário e Petit estaremos ao vivaço com vocês aqui para nossa resenha. Então eu conto também com a presença de vocês e espero que vocês estejam conosco às 21 horas. Beleza? Agradecer o Rafael Pinheiro aqui na produção. Toda a galera que comentou aqui, que vai comentar, quem assistiu aqui ao vivo, quem vai assistir depois no gravado. Tamo junto, saudações rubro-negras, até mais. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações